Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim, ó: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que, igreja? Rico, procurava ver quem era quem? Jesus. Olha aqui para o bispo, presta atenção. O que estava no coração desse homem chamado Zaqueu? O que ele colocou no coração dele? Eu quero ver Jesus. Não está escrito aí, sim ou não, igreja? Ele tinha o propósito do coração dele naquele dia, era ver quem? Jesus, ele queria ver Jesus. Igreja, quando uma pessoa de fato coloca algo dentro do coração dela, porque uma coisa é a pessoa falar da boca para fora. Tem muita gente que fala da boca para fora, tem ou não tem, gente? É verdade. Não, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar aquilo outro. Pois bem, agora é diferente quando a pessoa coloca onde? Dentro do coração. Zaqueu, ele colocou dentro do coração dele: eu quero ver Jesus. Diga amém. Assim como eu posso usar outros exemplos, que eu já vou falar daqui a pouco, de pessoas que colocaram dentro do seu coração: eu quero isso, eu vou conseguir isso, eu vou fazer aquilo. E meu irmão, minha irmã, quando uma pessoa põe no coração, ninguém para essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Vamos continuar aí. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus. Está lá, ó. Esse era o propósito que estava no coração dele. Mas não podia. Por causa do que, gente? Da multidão. Por ser ele de pequeno que? Estatura. Amém? Então chega lá o Zaqueu, ele ouve falar que Jesus está passando ali, perto da onde ele mora, ali na cidade a qual ele mora, e ele coloca no coração: eu vou ver Jesus. Com certeza ouviu falar da fama de Jesus, ouviu falar do poder de Jesus, eu quero vê-lo. Mas quando ele chega, ele se depara com um obstáculo. Quem está entendendo isso, igreja? Quando ele chega lá para ver Jesus, a Bíblia diz que tinha uma multidão seguindo Jesus, em volta ali do Senhor Jesus, e ele era de pequena estatura. Então, por ter ali uma multidão, várias pessoas rodeando Jesus, e por ele ser, vou falar numa linguagem mais simples, para a gente entender aqui, por ele ser baixinho, ele não conseguiu o quê? Não conseguia ver. O bispo até usou esse exemplo aqui, né, para a gente ter uma dimensão, esses dias. Quem aqui já foi numa concentração do apóstolo? Quem aqui já foi? É muita gente, não é? Sim ou não, igreja? O bispo até deu um exemplo: se você tirar o pé do lugar, alguém já vem, já não tem mais lugar para o pé. É muita gente, sim ou não? Se uma pessoa ficar lá atrás e ela for baixinha, ela vai conseguir ver o apóstolo? Igreja, eu não estou comparando o apóstolo a Jesus, misericórdia. É só para você entender o que estava acontecendo ali. Quem consegue compreender o bispo? Só para você ter uma dimensão, para a gente entender o contexto da história. Então Zaqueu não conseguia ver Jesus, se deparou com um obstáculo naquilo que estava no coração dele. Mas eu falo e repito, uma pessoa, quando ela coloca de fato algo no coração dela, nada pode pará-la. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Quando uma pessoa coloca algo no coração, nada, ninguém pode parar essa pessoa. Zaqueu poderia ter voltado para casa. Eu fui lá, eu tentei ver Jesus, mas tinha lá uma multidão, tinha lá, eu sou baixinho, então eu não consegui. E indo embora. Sim ou não, igreja? Tem muita gente que faz isso.
Olha, eu fiz uma campanha lá na igreja, eu não recebi o que eu queria naquela campanha, então eu desisto. Ou até mesmo a pessoa acorda, não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou lá buscar o meu milagre urgente, hoje eu vou lá buscar o poder de Deus. Aí aparece uma dor no corpo dela, aí chega uma visita. Quem está entendendo isso, igreja? Aí ela vai sair com o carro não funciona. Aí ela vai lá pegar o ônibus atrasa. Aí tem muita gente que faz o quê? Sabe o quê? Eu não vou. Eu estou com essa dor aqui. Apareceu aqui a Mariazinha na minha casa. O carro não quer pegar. Porque o ônibus atrasou, eu não vou mais. Diga, está amarrado, igreja. Diga, está amarrado, gente. Não. Se você tem um propósito no seu coração, nada pode te parar, igreja. Diga amém. Zaqueu tinha no coração dele esse propósito: eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. E mesmo com aquele obstáculo, mesmo com aquela dificuldade, ele não se deixou vencer, porque estava onde, igreja? No coração. A Bíblia fala, inclusive foi a palavra, que o bispo até citou esse exemplo da concentração do apóstolo, que tinha uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, ela colocou no coração dela: eu vou lá e eu vou tocar em Jesus, e quando eu tocar eu vou ser o quê? Curada. Amém, gente? E ela chega lá, a mesma situação, em volta de Jesus tem uma multidão, e ela poderia ter voltado: eu tentei, mas fazer o quê? Não deu. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela consegue tocar na orla da veste de Jesus. Você sabe onde fica a orla da veste, igreja? Embaixo. Sabe o que significa isso? Ela teve que rastejar. Ela teve que passar ali pelo meio da multidão. Mas sabe por que ela fez isso? Porque estava no coração dela. Inclusive, quando Jesus pergunta: alguém me tocou? Os discípulos falam até de forma sarcástica: mas mestre, uma multidão te aperta, tem muita gente tocando. Mas Jesus falou: não, peraí, de mim saiu o poder. Alguém tocou diferente. Muitos tocavam em Jesus, mas não tinham o propósito do coração, tocavam por tocar. Aquela mulher não, estava no coração dela: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser o quê? Curada. E no momento que ela tocou, o milagre aconteceu. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Tem que estar no coração, gente. Tem que estar no coração. Posso usar outro exemplo. Bartimeu começou a clamar, cantamos aqui o louvor, Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que muitos diziam para ele o quê? Fica quieto, Bartimeu, Jesus não vai te ouvir. Olha o tanto de gente que tem aqui, você acha que ele vai ouvir você? Mas aquele propósito estava onde, igreja? Estava onde, gente? No coração. Então ele não parou não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele gritava o quê? Mais. Quando o propósito está no coração, nada te para, nada te impede. E aí então, voltando aqui ao Zaqueu, ele tenta olhar para Jesus e não consegue, por ele ser baixinho, falando numa linguagem mais simples, e por ter ali uma multidão. E aí ele vai embora para casa, amém? Não. A Bíblia diz que ele faz o seguinte, versículo 4: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia do que, igreja? De passar. Aí Zaqueu, ele olha, ao invés dele desistir, ao invés dele voltar para casa, a Bíblia diz que ele olha e vê lá uma árvore, que se você pesquisar sobre essa árvore, é uma árvore muito grande, porém uma árvore que tem espinhos. Quem está entendendo isso? E a Bíblia diz que ele vê essa árvore, ele corre, porque ele estava no coração que ele tinha que ver quem? Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe nessa árvore, ele arruma um jeito,
Ao invés dele ver aquele obstáculo e parar e desistir, não. Ele passa por cima daquele obstáculo, ele vence aquela situação, porque no coração dele ele tinha um propósito: eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. Qual é o propósito que está no seu coração hoje? Por que você tem feito essa campanha? Você não veio aqui passear. É verdade, ninguém veio aqui passear. Alguém veio aqui passear? Desculpa que eu vou falar, igreja, mas para passear existem lugares mais confortáveis, melhores. É ou não é verdade? Para passear tem ou não tem? Tem os lugares mais bonitos. Não que a igreja não seja bonita, não seja confortável, mas para passear existem outros lugares. Aqui você veio porque você precisa de algo, você tem um propósito no seu coração, e se não tinha, você tem que ter. Você não pode vir para a igreja só para passar um tempo, não. Você tem que vir para a igreja determinado: eu vou lá, eu vou fazer a campanha, eu vou beber da água, eu vou tocar no manto, mas o meu milagre vai acontecer, custe o que custar. O diabo vai tentar te parar? Vai ou não vai, igreja? Vai tentar te desanimar, sim ou não? Você vai. Tentou parar o Zaqueu, mas a Bíblia diz que ele correu, ele subiu naquela árvore, mesmo com espinhos, mesmo com dificuldades, porque dificuldades sempre vão existir, mas você tem que passar por cima. Você não pode olhar para a dificuldade, você tem que olhar para o seu objetivo, para o seu alvo, para aquilo que está dentro do seu coração. Diga glória a Deus. E aí então ele sobe naquela árvore, e olha só o que acontece, continuando. Versículo de número 5. Eita, agora vai. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje aonde? Em tua casa. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Valeu a pena, gente? Valeu a pena, igreja? Valeu ou não valeu, gente? Vale a pena. Nós já se esforçamos por tantas coisas. Quantas vezes tem pessoas aqui que, por exemplo, já passaram a noite festejando, e no outro dia você se esforçou para ir para o seu trabalho. Não vou perguntar quem aqui, não quero expor ninguém, amém, gente? Mas já fizemos isso. Quantas vezes você já não se esforçou por uma pessoa, para agradar alguém? Mas e para Deus? Para Deus tem que ser mais. É ou não é verdade? Zaqueu se esforçou, e valeu a pena, sim ou não? Jesus olha para cima, vê a fé daquele homem, e ele fala: Zaqueu, desce daí, que hoje você não vai só me ver, não, eu vou ficar na tua casa. Quando você se esforça, quando você coloca no seu coração um propósito para agradar a Deus, para servir a Deus, Deus ele faz na sua vida muito mais do que aquilo que você espera. Deus ele faz muito mais, igreja. Zaqueu só queria ver Jesus, mas pela fé dele, pelo esforço dele, por ele ter colocado aquilo no coração e ter ido até o final, ele recebeu muito mais. Jesus foi ficar na casa dele, foi passar uma noite na casa dele. E para finalizar, a palavra diz assim, versículo 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Gente para falar mal sempre vai ter, vai ou não vai, igreja? Gente para criticar a obra de Deus sempre vai ter. Está aí, O que Jesus fez de errado? Fala para mim. Nada. Mas tinha gente criticando. Então, eu vi fulano, eu vi um vídeo, eu vi isso, eu vi aquilo. Gente para criticar sempre vai ter. Não liga para isso não. Continua na sua fé. Amém, igreja?